Olá, pessoal. Aí, já estão conectados? Como é que está o som? Olá, Josi. Estamos aqui nos preparando para este momento que vai ser extremamente importante, eu diria, na vida de cada um de nós. Nos dando um tempinho. O som está ótimo, obrigado. Boa noite, obrigado, que o som está ótimo aí, legal. Deixa eu ficar um pouquinho em silêncio, por que não introspectivo, para sentir essa energia positiva que está vindo de todos vocês que estão se conectando neste momento. Essa é uma experiência nova para mim. Já falei algumas vezes pelo rádio, mas um encontro ao vivo, como estamos fazendo hoje, é a primeira vez, então, antecipadamente, se houver algum deslize da minha parte, peço que me perdoem, que compreendam, mas vamos tentar fazer com que esse momento se torne, sim, o mais produtivo possível. Lembrando sempre que comentários poderão ser feitos durante o encontro e as perguntas deverão ser encaminhadas ao final do encontro, ok? Então, pessoal, são 8 horas. Eu acho que nós podemos começar o nosso bate-papo. Eu, como vocês, alguns de vocês já sabem, sou o Fiorello Agostini, mentor da Sociedade do Pensamento Livre. E o objetivo desse encontro nosso na noite de hoje é dar mais ciência em relação à questão introspectiva, que é algo extremamente presente em cada um de nós, mas que, como nós vamos perceber ao longo da nossa conversa, temos pouca consciência
do quanto isto é importante na nossa vida e do quanto pode somar para melhorar a nossa vida em tudo aquilo que objetivamos. Se nós pensarmos um pouco na questão da mente humana, alguns estudiosos defendem de formas diferentes, eu diria que basicamente são três. Eu gosto da definição que coloca a questão do consciente, do subconsciente, que é o nosso armazém de memórias, e do inconsciente. Parte essa que os cientistas, de um modo geral, defendem que foi responsável pela formação da nossa mente consciente. Se nós pensarmos um pouco na epopeia humana, nós vamos observar que, no princípio, as necessidades externas se faziam urgentes. O homem precisava se socializar, precisava caçar, criar armas, enfim. E sempre que a necessidade externa se apresentava, isso o instigava a pensar. E, gentilmente, na medida que esse pensamento era instigado, o inconsciente fazia despertar uma intuição, e dessa intuição surgia um novo invento, surgia uma novidade. E tem sido assim ao longo da história humana, ao longo da nossa vida, até os dias atuais. É bom observar que as demandas externas sempre foram intensas. E na medida que a vida foi passando, elas, eu diria, se ampliaram. Hoje, no século XXI, nós sabemos que alguns estudiosos defendem que a praga do século XXI talvez seja a depressão. Eu acho que vai se somar a isso a questão da ansiedade exacerbada e também, por que não dizer, da angústia exacerbada. E penso que, de certa forma, isso é consequência de um dado simples, porque nos últimos 15 anos, nós recebemos mais informações do que nos últimos 5.000 anos anteriores. Então, obviamente que esta evolução, esse desenvolvimento humano exacerbado, ele melhorou a nossa vida em muitos sentidos. Ele nos propiciou melhor em diversas áreas, nos propiciou mais liberdade. Mas, com isso surgiu também a dificuldade de escolha. Eu diria que, ao longo do desenvolvimento humano, nós fizemos uma grande volta em nosso entorno, ou seja, atendemos sim às demandas externas que se faziam e algumas se fazem ainda necessárias, mas eu acho que na entrada do século XXI, a preocupação maior é o retorno ao próprio ser. Porque está na hora de perceber um pouco mais as demandas internas, aquilo que está intrínseco no ser. E é bom que se diga que já tem bastante gente se ocupando disso, o que é ótimo, né? Se a gente for perceber esse enunciado de que a grande praga do século XXI vai ser, sem dúvida, a depressão. É interessante que, há uns 15 anos atrás, quando eu indaguei um amigo, que deve estar participando conosco na noite de hoje, sobre como ele estava, lhe perguntei: daí, meu amigo, tudo na paz, tudo tranquilo? Ele me respondeu: sim, tudo na paz, tudo tranquilo. Só que tem um problema, eu penso. Vocês não fazem ideia do que esta colocação dele teve como efeito sobre mim. Aquilo me acompanhou por muito tempo. Real, a questão é que eu penso. Mais tarde,
na Sociedade do Pensamento Livre, numa conversa preliminar com uma senhora antes do encontro, falávamos a respeito da introspecção e ela me dizia: olha, eu não quero pensar, eu não quero fazer introspecção, eu ando cansada de pensar. Gente, nós somos seres pensantes, não tem como ignorar isso. Como dizia esse meu amigo, o problema às vezes é que eu penso, mas eu posso fazer desse problema uma benesse. Se eu começar a entender como é que se processa esse pensar. E não pensar, só tem duas formas de você não pensar. Uma é quando você morre, você para de pensar, provavelmente, não dá para afirmar isso com 100% de precisão. E a outra é através da prática da meditação, esvaziando a mente. Só que não se engane. Para você conseguir esvaziar a mente através da prática meditativa, demanda um longo período. 1 ano, 2 de meditação disciplinada não são suficientes. E falo isso com conhecimento de causa. Eu diria que, nos dias atuais, a meditação, ela vem, de certa forma, se moldando às necessidades. E está cada vez mais permeada pela introspecção, porque ela é direcionada a um pensar mais assertivo. É claro que isso já produz benesses enormes. E mesmo quando você disciplinadamente medita por longos anos e consegue esse estado alterado de mente, de esvaziar a mente, obviamente que isso acrescenta muito à sua vida, facilita muito na retomada das suas atividades, mas dentre essas atividades, uma delas é voltar a pensar, porque não tem como fugir disso. Pois bem, eu não sou diferente de você. Esta questão do pensar sempre esteve presente, sempre me acompanhou, esses questionamentos. E há uns 16 anos atrás, aproximadamente, eu comecei realmente a praticar a introspecção, ainda que sem um conhecimento de causa mais aprofundado. Eu diria que foi quase acidental. Nesta questão mesmo de fazer a introspecção de forma simples, como ela é estabelecida na sua primeira, vamos dizer assim, na sua primeira tradução. Porque o que é a introspecção? Viagem que o sujeito faz ao seu próprio interior. Análise que você faz dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Isto é introspecção de modo simples. E nesta simplicidade é que eu comecei a praticar a introspecção, ou seja, eu queria entender melhor esse ser pensante que sou. Eu queria entender melhor a quantas ia o meu pensamento, que tipo de sentimento aflorava em decorrência do meu pensamento, que tipo de ação o meu pensamento provocava. E comecei nesta análise com uma certa frequência. E foi interessante, porque aí é que acendeu essa luz de que a introspecção era muito mais do que essa breve explanação, ou seja, viagem ao interior do ser, análise que você faz do que você pensa e do que você sente. Porque num dado momento, em um certo dia, quando eu terminei esta análise, que já estava, de certa forma, se tornando um tanto cansativa, pela necessidade de respostas que nem sempre se faziam, eu aquietei o pensar. Foi quase uma mistura da minha prática meditativa com a introspecção. E é interessante que quando eu aquietei o pensar, ainda de forma introspectiva, é claro, não esvaziei a mente, mas deixei que o pensamento aflorasse de forma natural, ele revelou, então,
talentos que eu desconhecia, capacidades que residiam em mim e que eu ainda não havia observado. E foi isto que me levou a desenvolver a Sociedade do Pensamento Livre, a escrever 2 livros, mesmo tendo apenas o 5º ano primário. Porque esta capacidade estava latente no ser. Tanto que eu batizei posteriormente esse módulo introspectivo, onde a gente, depois de um questionamento anterior, da introspecção pura e simples, da introspecção compreensiva das coisas que acontecem comigo cotidianamente, ação e resultado, pensamento e sentimento, surgiu esse momento de aquietar a mente, não de esvaziar, mas aquietar a mente e deixar que os pensamentos se manifestassem de forma espontânea. E foi nesse momento espontâneo que eu tive a percepção desta capacidade de entender a introspecção de forma bem mais ampla. Porque a introspecção, muito mais do que essa análise pura e simples do que eu pensava, ela estava realmente revelando um ser interior que habitava em mim e que eu ainda não tinha um pleno conhecimento. Ela estava trazendo à luz capacidades que me eram latentes, mas que até então não haviam sido reveladas. Por isso, eu a batizei carinhosamente de introspecção disciplinada. E, gente, eu fico impressionado com essa questão do pensar, porque isto foi o início da história, né? Como alguns sabem, outros talvez não, trabalho com aquariofilia já há 34 anos. Eu trabalho com lagos ornamentais, peixes de grande porte, tenho uma pequena empresa, Peixe Vida. E eu achava que, de certa forma, a minha vida ia caminhar nesse sentido. Fiz algumas conquistas materiais ao longo da vida, uma vida razoavelmente confortável, sempre trabalhando, é bem verdade. Então, eu não tinha como objetivo criar uma sociedade, uma associação, eu não tinha como objetivo escrever livros, muito menos me aprofundar no estudo da introspecção. O que me levou a isto foi, inicialmente, essa necessidade pessoal mesmo, sabe, de respostas. Afinal, o que é a vida, o que ela significa? Qual é o sentido disso tudo? Por que faço coisas que não me agradam? Era uma série de questionamentos que são comuns a todo ser humano, quero crer, mas que na maioria das vezes a gente não consegue uma resposta que realmente, sabe, feche com a nossa própria realidade. Não, é isso mesmo, é isto que eu busco. E eu diria que a introspecção, ela faz exatamente isso. Quando nós nos dispomos na introspecção de um modo simples, ou seja, de fazer essa análise constante dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e posteriormente de se colocar nessa disposição deste módulo que eu chamo de introspecção disciplinada, que não é esvaziar a mente, não é meditar, mas é simplesmente deixar que o pensamento aflore de forma natural, observar esses pensamentos e, posteriormente, aquilo que foi pensado, fazer novamente uma análise racional. De que forma isso serve para mim? De que forma me será útil? O que eu posso acrescentar na minha vida com esses novos pensamentos? E não dá para ignorar, gente. Porque é tão real isso, é tão real que acaba se tornando inquestionável. Então, depois desse primeiro contato, que me levou a esse entendimento, que havia sim em mim a capacidade de escrever livros e, principalmente, de entender os processos do pensamento,
eu fiz disso a minha atividade paralela. E eu continuo no meu trabalho com minha empresa até os dias de hoje. Mas fiz da Sociedade do Pensamento Livre um hobby produtivo, porque eu queria realmente que isso alcançasse pessoas, até no sentido de criar convicção em relação às próprias verdades que eu estava aprendendo através desta intimidade com o meu próprio ser. Eu tinha que colocar essas questões à prova. E aí, fundamentei a Sociedade do Pensamento Livre, e a gente se juntou com outros pensadores que se dispuseram a esta prática e fomos desenvolvendo, sim, métodos introspectivos muito bem situados, nomeamos cada um deles, porque percebemos que cada situação requer um tipo de resposta. Vocês que estão chegando agora, eu queria dizer que vocês poderão fazer pergunta ao final. E também dizer a vocês que teremos uma surpresa muito agradável no final. Então, sejam tolerantes, né? Persisto e insisto, me tolerem aí até o final desse nosso encontro. Eu vejo que estão chegando cada vez mais pessoas, obrigado você que está chegando agora. Continue com a gente, por favor, até o final. E é interessante porque, assim, quando nós percebemos estas manifestações introspectivas, esse voltar-se, né, para o ser, como eu disse anteriormente, a oferta que existe hoje é muito grande, e a nossa dificuldade reside na escolha, porque as nossas demandas ainda se dão muito para fora, e o pior, a nossa escolha também vem de fora. A maior parte das vezes nós não sabemos exatamente para onde estamos indo, o que queremos, até que ponto esse projeto, ou aquilo que eu fiz ou faço, vai me satisfazer, vai me dar uma satisfação mais plena. E, de certa forma, quando nós fazemos as nossas escolhas, sem ter essa precisão, isso denota uma certa falta de conhecimento de quem eu de fato sou. Eu lembro, gente, de uma situação que chega a ser, assim, dolorosa, de uma professora de 75 anos, que frequentou alguns encontros na sociedade. Nós fazíamos a prática introspectiva de 10 minutos, e depois a gente abria para os debates, para a introspecção partilhada, quem quisesse partilhar o seu momento introspectivo, e essa senhora dizia o seguinte: gente, eu estou completamente assustada. Se eu percebi que eu não sei quem eu sou. Eu me tornei professora porque a minha mãe era professora. Nunca gostei muito de dar aula. Casei com meu marido sem sequer gostar dele, porque a família achou que era conveniente que eu casasse. Me casei mesmo sem amá-lo. Quando fiquei viúva, vivi minha vida para os meus filhos. Gente, eu estou descobrindo hoje, eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu não sei o que eu quero da vida. Gente, isso é tremendamente doloroso. Você imagina uma pessoa com idade, que supostamente adquiriu uma grande experiência, até pelo tempo de vida vivido, ainda mais na função que ela exercia, e se sentir completamente desorientada, no sentido de não ter certeza sobre o que gostava, sobre o que queria, sobre o que deveria exercer. Isso denota uma total ausência de conhecimento desse ser mais íntimo, dessa demanda mais íntima que reside em cada um de nós. O processo introspectivo, ele é fantástico, fantástico. Não existe aí nenhum exagero, porque ele é essa proposta de parar um pouco com essa demanda externa e ter a percepção dessa demanda interna. Sabe, isso vale para todos os segmentos da minha vida.
todas as questões, desde a função que eu exerço, sobre a minha sexualidade, sobre tudo que diz respeito à minha pessoa. É situar-se naquilo que se identifica de fato com você. Mas para que isto ocorra, primeiro nós temos que entender como é que funciona o nosso pensamento. É interessante que, se a gente observa os estudiosos da mente, a importância que é dada ao inconsciente humano é tremendamente enorme. O que se defende é que o inconsciente é detentor de todo o saber. E que a mente consciente, a nossa mente racional, ela surgiu a partir de um inconsciente pré-existente. E que o nosso subconsciente, o nosso computador, o nosso armazém de memórias, ele vive desses saberes emprestados que nós adquirimos ao adentrar o mundo. Eu diria que a introspecção, principalmente a introspecção disciplinada, ela é o elo de ligação entre o consciente e o inconsciente. Ela é realmente essa viagem ao interior do ser para entender a demanda mais íntima que reside nesse ser. Ou seja, qual é o meu talento? O que realmente eu gosto de fazer? Fazer as suas opções relacionadas a todas as demandas que a vida nos faz. Mas para isso nós temos que entender como é que isso se processa. Eu diria que o nosso inconsciente é o guardião do ser humano. Ele detém muito saber e eu acho que nós não temos muito que questionar em relação ao fato de que a mente consciente e mesmo o subconsciente são subprodutos de um inconsciente pré-existente, porque se assim não fosse, não haveriam novidades, inventos ao longo da história humana. Não haveria todo o desenvolvimento humano que podemos usufruir até os dias atuais. Porque toda ideia nova, ainda não pensada, ela não reside na mente consciente, nem tampouco no subconsciente. Ela não está armazenada nos saberes emprestados. Ela decorre de um pensar contínuo que provoca aquilo que nós chamamos de intuição. A ciência admite hoje que a intuição não é obra do acaso, ela pode ser obra do acaso, mas ela também pode ser provocada. E de que forma se provoca o pensamento intuitivo, o pensamento criativo? Obviamente que usando a mente racional, a mente consciente. Então, se você faz um experimento, se você quer uma solução de determinada coisa, você instiga o pensar, você pesquisa, você busca dentro desses saberes emprestados disponíveis no mundo. Mas se essa ideia é uma ideia nova, é uma nova descoberta, a demanda vem de algo que não havia. Mas ela decorre desse esforço contínuo, desse pensar consciente. É isso que desperta um novo pensamento, a nova ideia, um novo saber. É óbvio que, às vezes, nós temos uma certa dificuldade nesta prática, porque nós não temos, às vezes, ainda nem praticado o desenvolvimento da própria descoberta do ser, ou seja, de desvendar a mim mesmo, de trazer à luz esse ser que, de fato, eu sou. E isto requer um exercício consciente. E o exercício consciente é exatamente a introspecção. Por isso que nós criamos os módulos que antecedem sempre a introspecção disciplinada. Porque o que eles são? Nós temos a introspecção compreensiva, é obviamente que eu não vou poder explanar todos, porque o nosso tempo é bem limitado.
mas nós temos a introspecção criativa, que pressupõe novos inventos, novas soluções, a introspecção sensível, que lida com a nossa sexualidade, com o nosso libido, enfim, com as áreas erógenas do nosso corpo. E assim por diante, nós desenvolvemos diversos módulos de introspecção. Por quê? Porque, de acordo com a minha demanda, ou a minha necessidade, ou a minha dificuldade de superar determinado fator em minha vida, eu direciono de forma introspectiva, com a minha mente consciente, a minha mente racional, e isso para o meu pensar, como eu costumo dizer, fecho os meus olhos, porque nós sabemos muito bem que o nosso inconsciente, ele também é responsável pelos movimentos dos nossos órgãos internos e externos. Então eu fecho os meus olhos, porque eu não quero nesse momento que o meu inconsciente se ocupe com a visão. Eu fico sentado de forma extremamente confortável, com total inércia do corpo, porque eu não quero que o meu inconsciente, nesse momento, se ocupe dos meus movimentos. E aí, de forma compreensiva, eu coloco a minha demanda. Só para dar um exemplo prático, supomos que eu seja fumante e que isso esteja me incomodando. Então, eu vou colocar essa demanda. Poxa, tantos anos de cigarro, isso me incomoda, como é que eu fui entrar nessa? Vou questionar tudo isso. Vou também lembrar sempre que nem o tempo todo eu fumo, que tem os intervalos, os momentos em que não estou fazendo uso daquilo que está sendo nocivo à minha vida. Eu só estou dando um exemplo bem rápido e bem simplificado de como se processa. Posteriormente, quando eu coloquei a minha demanda, isso vale para os outros campos da vida, como eu coloquei anteriormente, vale para a sexualidade, vale para algum tipo de obsessão que você tenha, seja alimentar, seja sexual, para algum tipo de dependência, seja dependência química, dependência do álcool, do fumo, assim por diante, da mentira, enfim, do trabalho excessivo. Então, você coloca as tuas demandas de forma compreensiva, questiona-as profundamente, desde que elas surgiram na tua vida até o determinado momento. Depois, você continua de olhos fechados e sossega a tua mente e deixa que o seu inconsciente seja manifesto. Eu vou dar um exemplo prático, para que vocês entendam como é que isso funciona. Olha, quando eu digo que o nosso inconsciente é o guardião da nossa vida, gente, não existe nisso nenhum exagero. Mas é bom também que se diga que o nosso inconsciente é subserviente, ou seja, ele responde ao nosso comando. Então, vou dar um exemplo bem simples de como se instala uma coisa nociva em nossa vida, de algo bem simples, extremamente simples. Supomos que você é uma pessoa tremendamente honesta, que dificilmente fazia uso do expediente da mentira. Mas num determinado momento da vida houve uma demanda e você julgou que se fazia necessária uma mentira. E você mentiu. Eu te pergunto, o que aconteceu após você ter efetuado essa mentira? Um mal-estar, não é verdade? Gera um mal-estar. O que é esse mal-estar? É o pisca-alerta do inconsciente. Olha, isso não é legal. Você devia evitar isso. No entanto, essa mentira não causou nenhum dano aparente. Equacionou até a questão que você queria equacionar. O que você faz? Você repete. Na segunda vez, esse alerta já é menor. Na terceira, na quarta, já não tem mais o alerta. E aí você institui um hábito. Então você instituiu um hábito na tua vida. E o teu inconsciente aceitou, porque ele ligou a luz do alerta, ele mandou o aviso, mas você ignorou o aviso. E agora ele faz com que você minta sem sequer premeditar, porque ele está ao seu serviço. Gente,
E isto, de certa forma, é muito frequente. Isso nós poderíamos citar também um exemplo simples do cigarro, para quem é fumante sabe, né? A primeira vez que a gente fuma, gente, eu sei porque estou falando com conhecimento de causa, não fumo mais, mas também fui fumante. Então dá uma tonturinha em mim, deu tontura, eu era ainda criança, na verdade. Nem era adolescente, era criança, né? Por quê? Porque, volta a frisar, o inconsciente é o guardião do nosso corpo. Quando você come alguma coisa indevida, a mesma coisa, né? Te dá um mal-estar, um problema no estômago, etc. É o inconsciente mandando recados. Olha, isso não é legal, evita isso faz mal para você. No entanto, via de regra, como nós não entendemos esses recados, nós acabamos ignorando esses recados. E instituímos hábitos, às vezes nocivos, que alguns se transformam em dependência. E uma vez instalada a dependência, gente, como é complicado. Mas o que vai aí de boa notícia é a seguinte: ora, se nós temos a capacidade de treinar o nosso inconsciente a instituir hábitos que nos são nocivos, é óbvio que o caminho inverso também é verdadeiro. O caminho inverso é verdadeiro. Então, nós podemos mandar recados ao nosso inconsciente para nos destituir de hábitos que não queremos mais, que são nocivos, para que volte ao seu estado natural. Eu vou dar um exemplo prático de hábitos que desenvolvemos e que são produtivos. Por exemplo, quando você aprende a dirigir, não existe uma certa precaução, um certo temor, extremo cuidado. São piscas alertas que o nosso inconsciente acende, porque este não é um movimento natural corpóreo. Ele não é um movimento natural do corpo. Então, é natural que o inconsciente diga, opa, né? No entanto, você persiste, insiste, aprende a dirigir, e hoje você liga a chave, sai com o carro, se quer, toma consciência de que está dirigindo. Por quê? Você instituiu um hábito aí, nesse caso, um hábito benéfico. E isso é tremendamente importante. Porque mesmo quando nós descobrimos as nossas aptidões intrínsecas, os nossos reais talentos, não significa que nós não podemos nos tornar multifuncionais. E eu achava que o meu talento residia única e exclusivamente em trabalhar com lagos ornamentais, aquários, peixes ornamentais. E, no entanto, percebo que esta foi uma atividade que eu treinei efetivamente o meu inconsciente. Eu capacitei de forma de me automatizar em determinadas coisas que exerço no meu trabalho hoje. Agora, quando nós falamos destas questões, como eu coloquei anteriormente, que, sem dúvida, denominada a praga do século XXI, a depressão, a ansiedade exacerbada, a angústia exacerbada. A que se deve? Porque há realmente uma demanda muito grande nossa, por quê? Porque queremos nos sentir vivos. A vida carece de sentido. E eu preciso dar sentido à minha vida. E na medida que as ofertas se apresentam, eu experimento essas ofertas para dar sentido à minha vida. Uma embriaguez dá sentido à minha vida. Fumar traz sentido à minha vida. Quanta coisa nociva aparentemente preenche um vazio que as demandas externas, que os projetos de vida que traçamos ao longo da nossa vida não foram capazes de suprir.
E eu fico muito feliz que as pessoas estejam muito voltadas hoje para os indivíduos, de fato, no sentido de tentar equacionar esse indivíduo para que ele possa resolver as suas angústias, a sua ansiedade, para que isso não seja uma porta para as coisas nocivas, para as obsessões, para as dependências nocivas, que realmente ele possa encontrar um lenitivo que lhe dê um grau de satisfação íntima. É muito bom você estar em harmonia com a tua demanda mais íntima. Mas para isso, volta a frisar, é necessário que a gente compreenda um pouco mais este processo do pensar. Olha, quando nós saímos da vida de criança, que é normalmente quando você pergunta qual é o momento mais feliz da tua vida, né? A maioria das pessoas responde, quando eu era criança, não tinha preocupação nenhuma, etc. Quando nós entramos na adolescência, eu costumo dizer que nós adentramos o mundo de saberes emprestados. Então, as ofertas são grandes, né? Começa pela religião que os pais têm, normalmente te é sugerida e tal. E às vezes você embarca sem questionar muito se é aquilo mesmo que te situa. No colégio, as matérias e assim por diante, né? Começamos a viver de acordo com a cultura, o país que nascemos, etc. E vamos aceitando, até eu diria, de forma confortável, esses saberes emprestados, construindo a nossa personalidade. Porque eles vão construindo, de fato, quem nós somos. O problema é que, num dado momento, a gente começa a se desenvolver, a crescer, e hoje, como eu disse anteriormente, a gama de informação que chega até nós é muito grande. Nós percebemos que as ofertas são muitas do ponto de vista da sexualidade, da espiritualidade, do trabalho, enfim. E isso nos deixa, por horas, confuso. E aí eu volto a frisar. Como a gente não aprendeu a desenvolver esse conhecimento mais interior do ser, a gente começa a se nortear por sugestões externas, ou seja, continua construindo uma personalidade que nem sempre lhe é própria. E é interessante que aí, mesmo quando nós alcançamos aquilo que determinadas vezes objetivamos, aquele projeto que a gente tanto queria, casa, carro, casamento, enfim, aquilo dura tão pouco tempo e num dado momento nos quedamos infelizes. Por quê, gente? Se era aquilo que eu queria, como que isso não me realiza e não me faz feliz agora? É porque talvez isso não resida realmente na minha identidade. Então, quando eu digo que nós fizemos uma grande volta, e essa volta foi fantástica em nosso entorno, nesse desenvolvimento humano, até a chegada do século XXI, eu não estou fazendo uma crítica, eu acho isso fantástico, poder estar falando com vocês hoje, demonstra isso. Mas, eu penso que o momento, sim, é de começarmos a parar essa volta e voltarmos um pouco para a nossa individualidade. Eu penso que o momento é muito mais de unificar o ser. O que eu quero dizer com unificar o ser? É exatamente você ter este conhecimento mais intrínseco de si mesmo para ir de encontro a essas demandas que de fato te realizem, que de fato logre êxito na sua vida, que signifiquem uma razão de viver, que acrescentem uma vida útil e feliz. É neste sentido que eu falo. E aí, eu às vezes me assusta essa questão da introspecção. Me assusta de fato.
Porque é tão perceptível que somos seres introspectivos, gente. Nesse momento que vocês me escutam, vocês estão introspectivamente me escutando. Vocês estão analisando, isso é besteira, isto é verdade, isto é mentira, isto serve, isto não serve. Olha como tu é um ser introspectivo. E eu pergunto qual é a importância que você dá a isto. E qual é, ao meu ver, a grande descoberta da sociedade do pensamento livre no sentido da introspecção? É aquilo que eu chamo de introspecção disciplinada. É essa percepção que, se nós começarmos a desenvolver esta introspecção de uma forma metodológica correta, ela vai sim trazer à luz do âmago desse ser tudo o que nele reside. E é isto que equaciona e unifica o ser humano. E quando você está satisfeito com o que você é, com o que você faz, obviamente que os beneficiários são os seres humanos com os quais você convive. Como dizia o saudoso Padre Silvio, 1 metro quadrado à nossa volta. Não é esse mundo que nós podemos modificar, mas que essa mudança não comece de fora. Não é mudar o outro. Veja o que diz a introspecção na sua análise mais simples. Não é a análise do marido, da mulher, do filho, não. Não é a análise do que o outro pensa, do que o outro acha, do que o outro acredita, do que o outro deixa de acreditar, das opções do outro. É a análise do que eu penso, do que eu sinto. O que isso ocasiona em mim? É a descoberta do que reside em mim, quais são realmente as minhas demandas, com o que eu me identifico. Então é assustador perceber que a introspecção é algo legado a um segundo plano, quando devia ser prioridade, eu diria, na vida de qualquer ser humano. Equacionar-se. Porque num primeiro instante a satisfação pessoal que te invade é enorme. E não tem como não atingir o outro quando você está satisfeito com aquilo que você faz. Olha as pessoas realizadas naquilo que elas fazem, né? O professor que ama a matéria. Gente, como é fantástico, a gente aprende com uma facilidade enorme, não é verdade? Um pintor que pinta uma parede com aptidão. Como é admirável. Quando você vê um profissional executando bem a sua função. Quando reside nele aquele talento. Eu, às vezes, brinco assim, você não se faz médico, você é médico. Né? Você oficializa isso. Eu acho que descobrir talentos é isso, sabe? É você ter a percepção, eu nasci para quê, afinal? Volto a dizer, não significa, e principalmente nos dias atuais, que você não possa se tornar um ser humano multifuncional. Eu acho que a vida até exige de nós isso, nos dias atuais. E deixei muito claro que nós podemos sim treinar o nosso inconsciente a colocar de forma consciente hábitos, né, e valores, como eu exemplifiquei na questão de aprender a dirigir. Então, podemos nos instituir, sim, de muitas coisas úteis. Quem sabe até em substituição àquelas que têm sido nocivas em nossa vida. Nós já estamos aqui há 45 minutos conversando com vocês, eu vejo que tem bastante gente nos acompanhando. Eu quero agradecer a todos vocês que estão fazendo parte desse nosso encontro. E dizer a vocês, gente, que tudo isso nos levou a desenvolver o DHI. O que é o DHI? É desenvolvimento humano introspectivo. E digo assim, demorou para que isso acontecesse.
mas foram as demandas ao longo dos anos, necessidade das pessoas, eu diria, a grosso modo, a infelicidade das pessoas, que nos levou realmente a desenvolver esse projeto no sentido de dar respostas. Porque o projeto do DHI, ele não pressupõe um pensar pelo pensar. Porque aí você pode estar questionando, e eu diria até com muita justiça, pensar eu penso. Pensar eu penso bem. Não. A ideia é desenvolver um pensar que equacione. O que eu quero dizer com isso? Que traga respostas, que traga satisfação, êxito à vida humana. Satisfação real, aquela que você sente dentro de você. Esta é a proposta do DHI, esta é a proposta da metodologia do pensar, eu diria dessa nova metodologia do pensar. Porque tem sido negligenciado, gente. Se a gente observar que, poxa vida, todos os pensamentos novos decorrem de um inconsciente pré-existente. E nós não falamos em como explorar isso? Como conhecer melhor isso que reside em mim? Como se processa a minha tomada de decisões em relação à vida? O que são pensamentos sintomáticos que causam danos terríveis? E nós falamos disso também das introspecções que são nocivas, exatamente porque não entendemos como o pensamento se manifesta. Então, no momento de perda, de acidente, de separação, surge a introspecção sintomática dotada de coisas nocivas, temerárias, que às vezes levam até ao suicídio. E tudo isso pela ausência de compreensão de como o nosso pensar se processa. Porque isso pode ser evitado, gente. Isso pode sim ser evitado. Para isso é necessário que eu compreenda realmente como se processa o meu pensar, como se dá, o que é uma intuição, de onde vem um novo pensamento, como ele aflora na minha mente. Como excluir de mim as coisas nocivas. Então, ao longo desses anos, nós viemos desenvolvendo exatamente respostas a essas indagações. E o DHI, volta a frisar, não é uma proposta do pensar pelo pensar. Ele é uma proposta de um pensar que equaciona, que resolve questões, que atende demandas, sejam de qualquer ordem, seja do ponto de vista profissional, da satisfação financeira, sexual, na compreensão das obsessões, das dependências nocivas. Tudo isso, gente, pode ser equacionado através do pensar. Tudo isso. Da percepção antecipada de uma possível depressão mais profunda, de um nível de ansiedade acima do aceitável, ou de angústia acima do aceitável. Então, nós temos realmente nos aprofundado nesse sentido, mas do ponto de vista prático. Por isso, trabalhamos muito em centros terapêuticos, no sentido de obter resultados mesmo desta proposta. E dada essa demanda, nós estamos agora montando um curso que vai estar disponível, eu diria, a um número restrito de inscritos. Tanto que nós vamos criar uma lista VIP. Eu quero perguntar aqui para o meu auxiliar, Pedro, como é que vai se processar isso, por favor, se você puder. Tem um link lá para o pessoal. Ele já está disponibilizando um link que você pode acessar.
Se você tem interesse de participar desse curso, então linka essa lista VIP, porque nós vamos priorizar aqueles que já estiverem inscritos. Essa primeira inscrição não implica de que você deva se inscrever posteriormente ao curso. Porque realmente, para que a gente possa ter uma compreensão mais definida de todo esse processo, é necessário, sim, nós nos propormos a um curso um pouco mais demorado, mais bem explicado, no sentido, sim, de, como eu disse anteriormente, não o pensar pelo pensar. Obviamente que vamos aprender a metodologia introspectiva do pensar em todos o seu processo, com experiências, inclusive, mas vamos equacionar questões, vamos equacionar demandas. É isto que o curso fará. Não é que promete, ele fará. Obviamente que, como as demandas, às vezes, têm um caráter extremamente difícil de ser equacionado, nós vamos limitar o número de inscritos a um determinado número de pessoas que seja possível a gente atender para que elas obtenham as respostas para as quais se propuser. Então, muito em breve, eu não vou precisar a vocês ainda a data, mas nós vamos disponibilizar esse curso e eu gostaria que vocês se inscrevessem nessa lista VIP, porque aí nós vamos primeiro observar aqueles que já estão inscritos, fazendo essa oferta primeiro a eles. E volto a frisar, ele vai estar restrito a um número não muito grande de pessoas, porque a ideia é que cada cursando traga pelo menos 5 demandas pessoais e que essas demandas pessoais nós consigamos equacionar ao longo deste curso. Então, gente, eu fico feliz por ter levado a vocês esse bate-papo na noite de hoje e eu espero de vocês que vocês continuem acompanhando a gente no Face, no YouTube, né? E se alguém tiver alguma pergunta a nos fazer, agora seria o momento. Se você tiver alguma questão aí que você não entendeu, alguma coisa que eu tenha explicado que não ficou ao seu contento, por favor, esse é o momento. Né? Aqui a Morela está escrevendo, levantei as minhas 5 demandas. Legal, Morela. A lista VIP, Josiane, eu quero. Legal, Josiane, obrigado. A Morela também está agradecendo aos envolvidos, o Egílio também está aqui conosco, a Karine, a Shirley. Enfim, gente, muito obrigado a todos vocês. E na medida que as perguntas forem chegando, obrigado a você, Egílio. Nós vamos respondendo ao longo da semana, enviando e-mail por vocês. Agradeço a todos, realmente, que participaram desse nosso primeiro encontro. Eu espero que realmente seja o primeiro, né? Que nós possamos ter muitos encontros. E convido vocês a participarem deste nosso curso, que, volto a frisar, não é o pensar pelo pensar, é um pensar que equaciona, é um pensar que objetiva resultados. Valeu, gente? Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.